Boa tarde, amáveis amigos e irmãos aqui presentes e aos que estão em diferentes nações. Ao missionário Dr. Miguel Bermudes Marim, lá em Cali. Ao engenheiro Ivan Sarmiento. Ao reverendo Maurício Vivas e a todos os ministros lá reunidos. Também a congregação lá em Cali, Colômbia, em toda a República da Colômbia e a todas as congregações e ministros em toda a América Latina, no Caribe, na América do Norte e nos demais países. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, estejam sobre todos vocês. E nesta ocasião nos abra as Escrituras e o entendimento para compreendermos todo o programa divino correspondente a este tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasião, temos um curto documentário da construção da grande tenda catedral em Porto Rico, que teremos, e depois continuarei com vocês aqui para a escola bíblica, para o estudo bíblico de hoje, domingo de manhã, e que também passa para a parte da tarde de hoje. Domingo intitulado O Tempo de Colher, ou O Tempo da Colheita. Deixo com vocês um curto documentário da construção e logo depois retornarei para estar com vocês. Continuamos con las labores acá en el proyecto de la Gran Carpa Catedral. En todas las áreas se están adelantando. Estamos acá en esta área de la lona. Es muy importante este trabajo que se está llevando a cabo, no solamente una vez que se abre, sino que conlleva un proceso con el cual hay que trabajar con la lona. ¿Cuál es el proceso luego que se abre? Porque es un gozo, es una alegría uno abrirlo, pero luego de abrirlo conlleva una serie de pasos hasta llevarlo a su máxima consecuencia, el paño. Luego que se abre el paño, básicamente ese día lo que hacemos es que
lo aseguramos lo más rápido posible por si acaso llueve, pues él esté fijo y el agua no se acumule. Pues si llueve mucho, pues se acumula el agua y sacar las bolsas de agua es un poco difícil, pueden lastimar el paño. Luego que ya lo tenemos seguro, pues procedemos entonces a ponerle esta key track en las puntas para colocarle las eslingas que lo van a llevar a él la tensión para ir pegándolo a su máxima capacidad. Ah, ok. ¿Y estas sogas, homie, que están arriba, de qué? Estas sogas son del primer ajuste, que es la parte de arriba, donde más acumula agua, el lado más plano del arco. Es el primer ajuste se le da en esta soga completo. Luego se va llevando gradualmente en este lado. Se le da 2 pies, 2 pies, 2 pies hasta que llega a 0. ¿Cada cuánto tiempo hay que dejarle descanso a la lona? Puede ser de media hora a 1 hora, más o menos. Cada pie y cada 2 pies. Cada pie y cada 2. Se va bajando poco a poco por medida con este sistema. Luego se vuelve y se cambia gradualmente de chicharra en chicharra y se le da el osito correspondiente que vaya bajando parejo, que no vaya quedando diente con diente y tiene que llevar los tracks completamente derechos. Ah, ok. ¿Qué personal hay allá y qué personal hay acá? Contamos con 2 en cada canasta y un personal abajo velando la soga de arriba. Cabe señalar que, Robertito, ya se montó las sogas para 4 paños más, ¿verdad? Estamos en ese proceso, ya se pusieron las eslingas de arriba para trepar 4 paños más y ya estamos en estos días, luego que estiremos este paño para dejarlo seguro, comenzar a colocar todas las sogas y todas las demás herramientas que hacen falta. Ok, este es el paño sexto, ¿verdad? Este es el 6º paño. El sexto, ya el quinto, ya se estiró hasta la parte final, ¿verdad? Falta el área este y oeste. Ok, pero una vez ya estirado hacia el lado norte y el lado sur, ya la lona ya está bastante fija y pueden continuar para el frente. Continuar entonces hacia el próximo paño, sí. Ese es el proceso, o la meta es dejar los próximos paños que quedan, los próximos 2 estirados completos para entonces luego seguir abriendo los otros paños. Sí, esa es la meta que tenemos antes de que termine el año, es subir 4 paños más. O sea que tendríamos entonces en total arriba 12. 12 paños, prácticamente llegaríamos más de la mitad. Un poquito más de la mitad. Así que oren a Dios para que nos permita en este mes de noviembre y diciembre subir 4 paños más y abrirlos también. Bueno, nos encontramos en la parte de arriba del segundo techo. Como ustedes pueden ver, ya estamos ya más de las 3/4 partes ya. El embarillaje ya colocado. Luego de haber marcado en el falso, ven unas marquitas blancas. Se marca a cada cuánto va cada varilla, tanto en la parte norte a sur como este a oeste. Estas medidas pues las tenemos en el plano, en donde el ingeniero pues las colocó allí, cómo va la varilla de carga, cómo va la varilla de temperatura, cómo va las vigas fabricadas. Estas vigas se fabricaron aquí mismo. Y todo eso, toda esa información la tenemos acá del plano. Aquí es donde nos dice, como ustedes se pueden fijar aquí, si uno se va aquí a la sección 4, pues va aquí a la leyenda, busca sección 4 y ahí ve dibujada la viga, cómo es que está compuesta. Por ejemplo, esta está compuesta de 2 varillas número 5, 2 varillas número 4 en el medio y 5 varillas número 5 abajo. Y los aros pues están 1 a 2, que es el número 3, 2 a 6, 6 a 8 y el resto es a 12. Esa es la, cómo es que está compuesta la viga en acero. Posteriormente, cuando yo les dije que es una viga invertida, es que va hacia arriba del techo. O sea, se tira el grueso del techo, de la losa, que son 6,5 pulgadas, queda la viga incrustada en el piso, y se moldea entonces también la viga y todo eso se funde en una sola pieza. Ese es el trabajo que se está llevando a cabo. Luego de poner la viga, pues se va a moldear con madera para entonces vertir el hormigón por encima. También se está trabajando a la misma vez la parte de la electricidad. Como ustedes pueden ver, ya se están poniendo las cajas de luz. Ya luego entre ellas se van a interconectar cajas de fire alarm también. Y ya ese trabajo de electricidad se está haciendo. Luego, pues, como les dije, se va a estar colocando la tubería entre caja y caja. También lo que es las partes de las cámaras, aparte de la data, también se está llevando a cabo. Ya esperamos que este techo, en este próximo mes de noviembre, se vierte el hormigón. Es la meta que tenemos todos. Le estamos echando el resto para poder sacar este techo para el mes de noviembre. Y como hay que dejar unos 28 días, 30 días para deshibrar, pues podemos tener tiempo para continuar adelantando la parte del primer piso, que todavía falta empañetar, faltan algunas divisiones ahí,
que se van a hacer, ya que se desimbró, el primer piso se desimbró y ya podemos continuar trabajando en la parte de la primera planta del área del púlpito. Agradecemos a todos los hermanos por el respaldo que siempre le han estado dando a este gran proyecto. Agradecemos sus oraciones y todo lo que continuarán haciendo hasta todos ver completada la gran carpa catedral. Moisés, sendo um profeta, tendo as duas consciências juntas, pôde ver, e ele pôde fazer o plano, a planta, o desenho que Deus lhe mostrou, e construiu um templo por ordem divina, um tabernáculo do qual a Escritura fala no capítulo 25 de Êxodo, onde diz: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me traga uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro e prata e cobre e azul e púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos seus pertences, assim mesmo o fareis. E vejam como aqui Deus falou ao profeta Moisés para falar ao povo com relação à construção de um tabernáculo no qual Deus moraria. E porquanto é um tabernáculo para Deus morar nele, Deus deu o desenho desse tabernáculo, conforme ao desenho do templo que está no céu. Por isso, tem átrio, tem lugar santo e lugar santíssimo. E o lugar santíssimo é o lugar mais importante desse templo, porque é o lugar onde Deus morará e onde Deus aparecerá ao profeta Moisés e também ao sumo sacerdote Arão, quando Arão, uma vez ao ano, entre com o sangue do bode da expiação. E clamamos a Deus, intervindo, para que tudo ocorra conforme ao programa divino. Todos nós estamos trabalhando neste programa, no projeto mais importante de construção no planeta Terra. Não há outro projeto mais importante. Como quando Moisés construiu o templo, o projeto mais importante sobre o planeta Terra era a construção do planeta, porque era uma casa para Deus. E no tempo de Moisés, quando construiu o tabernáculo, esse era o projeto maior daquele tempo, mundialmente falando. E não era tão grande, mas era a casa de Deus, um tabernáculo para Deus. Quando Noé construiu a arca, era o projeto de construção maior do planeta Terra. Era o único lugar onde quem estivesse dentro, no momento que o juízo do dilúvio viria, se salvaria. E a arca representa Cristo. Portanto, sigam adiante trabalhando no projeto divino da construção desta grande tenda catedral. Bom dia a todos.
Hoje, quarta-feira, 25 de outubro de 2016, agradecemos primeiramente ao Senhor por seu amor, misericórdia que teve conosco e nos permitiu estar aqui nesta hora, neste lugar tão importante que é na grande tenda catedral. Agradecemos a Ele que tenha contado conosco para trabalhar nesta obra e cada um também dos que estão ajudando em toda a América Latina, em países da Europa também. Agradecemos também ao Senhor que nos permite estar aqui hoje com o Dr. William Soto Santiago. É uma bênção, um privilégio que nos concedeu pela primeira vez estar aqui, num lugar tão importante, de onde sairá a palavra de Deus. Saudamos ao missionário Miguel Bermudes Marim, também lhe agradecemos por todo o apoio e ajuda que ele tem feito a favor deste projeto em toda a América Latina. Agradecemos e pedimos a Deus que Ele dê sempre muita saúde e força. A todos os ministros de suas congregações também agradecemos toda a ajuda que esteve dando. Agradecemos a presença de todos, cada um de vocês aqui, da parte da direção da Junta da Grande Tenda Catedral. E está conosco também irmão Emanuel Rodrigues, grande colaborador. E nossa irmã Carmen, Gabi, os que trabalham nas câmeras também. Muito obrigado a todos por estarem aqui. Nessa parte, queríamos ter o nosso irmão William aqui para nos falar umas palavras de bênção e de tão grande que é os templos do Senhor, os templos que são construídos para a sua glória e honra, desde onde se reparte a palavra de Deus, especialmente o lugar santíssimo, a importância do lugar santíssimo nos templos. Quero ler aqui uma escritura no livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Vemos a glória da Shekinah no tabernáculo de Moisés. E aqui no templo de Salomão, nos diz, no primeiro livro de Reis, no capítulo 8, e disse: sucedeu, pois, que Salomão, acabando de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor e pôs-se em pé, abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras suas que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. E o Senhor nosso Deus seja conosco como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe grandemente por meio das palavras que o Dr. Soto estará nos falando neste dia. Conosco o Dr. William Soto Santiago. Muito bom dia ao reverendo José Benjamin Pérez. Também, bom dia a todos os aqui presentes que estão trabalhando no projeto da construção da grande tenda catedral. É muito importante entendermos que todo templo dedicado a Deus no cristianismo é para que Deus esteja em Espírito Santo no meio do povo, abençoando ao povo, e que a área do púlpito é a que representa o lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu e o templo que o rei Salomão construiu.
E é uma representação do lugar santíssimo, do templo espiritual. Consequentemente, esse tipo e figura da era da pedra angular, porque a igreja está representada numa construção em um monte que tem diferentes etapas, diferentes eras. E agora estamos na parte mais alta da igreja, que corresponde à era da pedra angular, ao lugar santíssimo da igreja, para ser adotado, para receber a dupla porção, para receber a presença de Deus, como recebeu o tabernáculo que Moisés construiu e o templo que o rei Salomão construiu. Quando a presença de Deus veio na nuvem e entrou dentro do tabernáculo e do templo e pousou em cima da arca do pacto, no meio dos dois querubins de ouro, e ali estava a presença de Deus no lugar santíssimo, sobre o propiciatório, que é a tampa da arca do pacto, onde estavam as pedras com a lei, e o maná que foi colocado lá, e a vara de Arão, a vara de Arão que reverdeceu. Tudo que estava lá, depois também esteve no templo que o rei Salomão construiu. E além disso, ele acrescentou 2 querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro, gigantes que estavam lá dentro, os quais representam os ministérios das 2 oliveiras, os ministérios de Moisés e de Elias. E vejam onde se encontrava, dentro do lugar santíssimo, que é o lugar do trono de Deus, o lugar da presença de Deus. Porque são os ministérios que estão diante da presença de Deus. E tudo isso nós podemos ver que foi simbolizado lá no tabernáculo que Moisés construiu e depois no templo que o rei Salomão construiu. E para este tempo final, essa é a era do trono de Deus, a era do lugar santíssimo, a era da pedra angular, onde todas essas coisas se cumprirão literalmente, conforme as promessas divinas. E o reverendo William Branham disse que haverá uma grande tenda catedral, onde a presença de Deus entrará, a coluna de fogo entrará, e haverá uma grande manifestação do poder de Deus no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, dentro de um quartinho de madeira pequeno, o qual estará dentro de uma grande tenda catedral. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo para este tempo final terá uma grande tenda catedral, terá aí um pequeno quartinho de madeira, e a presença de Deus virá aí para manifestar-se. O anjo do pacto e a coluna de fogo, e onde também estará o anjo que acompanhava o reverendo William Branham, e também o reverendo William Branham virá. Ou seja, que haverá algo grande, porque o anjo com o reverendo William Branham desceram aí dentro desse quartinho pequeno e entraram nele. E o reverendo William Branham viu muitas coisas das quais não podia falar abertamente. Até o nome que ele esteve buscando, viu ali. Portanto, algo grande está preparado no programa divino desde antes da fundação do mundo para ser manifestado no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, numa grande tenda catedral. Portanto, é um privilégio para todos nós estarmos trabalhando no projeto da grande tenda catedral em Porto Rico, para dedicá-la a Deus, para que Cristo em Espírito Santo venha
more e se manifeste em toda a sua plenitude. Portanto, a grande bênção que correspondeu a vocês e a mim é destinada desde antes da fundação do mundo. Ele nos viu desde antes da fundação do mundo, todos nós aqui. E tudo o que nós estamos fazendo, ele já viu. Ele desenhou isto, porque ele é o desenhista da sua igreja e de todo o seu programa no meio da sua igreja. E é um privilégio que ele nos tenha tomado em conta para nós estarmos neste grande propósito correspondente ao tempo do fim, na era da pedra angular. Assim é que Deus lhes abençoe, lhes guarde e lhes use sempre em seu programa neste tempo final. E lhes permita entender o privilégio tão grande que é estarmos trabalhando no programa de Deus, correspondente ao projeto da construção da grande tenda catedral. Que Deus os abençoe, sigam adiante trabalhando cada dia com mais ânimo, com mais agradecimentos a Deus por esse privilégio de formar parte da equipe de trabalho da construção da grande tenda catedral. E que Deus nos recompense a cada um, e vocês também, pelo que fizeram de todo o coração, além do que recebem como salário, e que Deus também lhes recompense por lhes permitir e com o qual podem trabalhar para a construção da grande tenda catedral. Deus os abençoe e deixo novamente com vocês aqui o reverendo José Benjamin Pérez. Muito agradecidos por estar aqui entre nós, com essas palavras tão bonitas, que seguramente serão de bênçãos para todos que as escutaram. Já vimos como a construção da grande tenda catedral está adiantada. Esperamos que em breve o trabalho esteja completado e brevemente estejamos nos reunindo lá para dedicá-la ao Deus de Israel, ao Deus Criador dos céus e da terra. Para esta ocasião, leiamos em São João, no capítulo 4, versículos 34 ao 38, que diz: Jesus
disse-lhes: comida es a minha comida la voluntad del é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para que llegue la até siega? que venha a ceifa? He aquí os digo, Eis que eu vos digo: alzad vuestros ojos, levantai os vossos mirad olhos los campos, e vede as porque ya terras, están blancos, que já estão brancas para a ceifa. y el que ciega E o que ceifa salario, recebe galardão recoge fruto para, e ajunta fruto para a vida eterna, para que el que siembra para goce que, assim, juntamente, o que semeia como o que colhe, ambos se regozijem. porque en esto es verdadero Porque nisto é verdadeiro o uno es el que ditado, siembra, que um é o que semeia e o outro é o que colhe. y os he enviado a cegar Eu vos enviei lo que a colher vosotros no labrasteis, onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. que Dios bendiga nuestras almas, Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra, entenderla, nos permita entendê-la, abra las escrituras, nos abra as Escrituras e o entendimento para compreendê-las. Jesucristo, No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. el estudio bíblico de O nosso tema para o estudo bíblico de hoje da Escola Bíblica é el tiempo o tempo de cosechar. de colher. Tomar asiento. Queiram assentar-se, tenham a bondade. La Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos A habla de Bíblia, la agricultura, desde o Gênesis até o Apocalipse, nos fala da agricultura el ramo divino, e nos mostra os tipos e figuras do programa divino refletidos na agricultura. Por exemplo, temos o caso de la higuera, da figueira, que representa ao povo hebreu. tenemos el caso también Também temos o caso de la vid, da videira, que representa que representa a Cristo. San Juan capítulo 15. Dice Em que São João, no capítulo 15, ele disse: eu sou a videira verdadeira, el labrador, meu pai é o lavrador, vosotros sois vós sois os galhos, pámpanos, ou seja, o sea, la rama os ramos da planta de uvas. del árbol o planta de uvas. Os galhos ou os ramos da planta de uva. El trigo y la cizaña O trigo e o joio representan representam trigo o trigo a los hijos de los reyes, aos filhos do reino, aos filhos de Deus, representan, e o joio representa aos filhos do mal. dice el mismo Cristo, Em São Mateus, no capítulo 13, versículos 24 San Mateo em diante, capítulo 13, capítulo 13, o versos próprio 20. Cristo disse: Capítulo 13, versos 24 que adelante dice, São Mateus, capítulo 13, do versículo 24 em diante. refirió otra parábola, Propôs-lhes outra parábola, dizendo: el reino de los o cielos reino es dos semejante céus a é un semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. en el campo, Mas dormindo os homens, mientras dormían los hombres, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo cizaña entre el trigo, e retirou-se. y cuando salió la E hierba, quando a erva cresceu e frutificou, entonces apareceu também o joio. la cizaña. Vinieron entonces los E siervos os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, tu não semeaste no teu campo no sembraste de buena semilla, boa semente? de donde pues tienes cizaña. Por que tem então joio?
E ele disse-lhes: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a colheita. E por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Porém, o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aqui nos fala do trigo, representando aos filhos de Deus, os filhos do reino, que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo, e nos apresenta o joio como os filhos do mundo, os filhos do mal, que serão queimados no tempo final, no último dia. Y ahora la explicación de la parábola en el capítulo 13 mismo, verso 36. E na explicação da parábola, no mesmo capítulo 13 de São Mateus, do versículo 26 em diante, onde diz: então, tendo Jesus despedido a multidão, foi para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lança-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui, nós já vimos que há trigo e joio. Ele diz que o campo é o mundo. O trigo são os filhos do reino, os filhos de Deus. E o joio são os filhos do mundo, são os filhos do mal, que foram semeados também neste mundo, neste planeta Terra. E aqui, Cristo identificou a Deus como o pai do trigo e identificou o diabo como o pai do joio. E no campo, neste mundo, há crentes no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, e há também pessoas que não creem, porque elas não podem crer, e que não lhes interessa a salvação e a vida eterna. Há trigo e joio no mundo, no campo.
será recogido en el tiempo E o final. trigo será recolhido no tempo final, no tempo da colheita, da ceifa, para ser colocado no celeiro de Deus, no reino de Deus. Dios, E o joio la cizaña será juntada será juntado y quemada e queimado com fogo. fuego. Eso será fuego E isso será fogo atômico, fogo vulcânico. estará quemando la cizaña a los hijos del malo en el tiempo final. Todo tipo de fogo estará queimando o joio aos filhos do mal no tempo final. Hay tantos Por isso é que há tantas coisas, tantos instrumentos de guerras, instrumentos de guerras, e o máximo são as bombas nucleares las bombas nucleares que queimam as pessoas, personas, destruyen que destroem todo lo que encuentran. tudo que encontram pela frente, Se hace un quando se faz um lançamento de una bomba, de uma bomba nuclear. es fuego atómico lo que vendrá. O fogo atômico é o que virá. Malaquías capítulo 4, verso 4, verso Em Malaquias, no capítulo 4, versículos 1 em diante, diz: ardiente, porque eis que aquele dia vem ardendo como uma fornalha. Todos os soberbos, todos que cometem impiedade, porque aquí viene el día ardiente serão como horno, y como todos los soberbios y a todos los palha. que hacen maldad serán E serán estopa. Aquel día que vendrá o dia que está para vir abrazará os abrasará, Jehová de los ejércitos, diz o Senhor dos exércitos, ni rama, de sorte que não lhes deixará nem raiz, será nem ramo. a la cizaña. Isso é o que sucederá ao joio. Los que teméis en mi nombre, Mas para vós, os que temeis o meu nome, justicia, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Eso es lo que le sucederá. Isso é o que sucederá ao trigo, aos filhos de Deus. El sol de justicia O saldrá, sol de justiça sairá, el sol naciente nascerá, es la segunda venida e o de sol nascente é a segunda vinda de Cristo a seu povo, y es para bendición e será del pueblo de Dios. para a bênção do povo de Deus. Hollaréis a los malos, los cuales serán E cenizas, pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos ha pés. dicho Jehová. Naquele dia que eu estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Acordaos de Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, al cual encargo que mandei em Horebe para todo Israel, a saber, y traer. estatutos e juízos. Y yo os envío al profeta Elías. Eis que eu Os vos envío al profeta Elías enviarei o profeta antes Elias, que venga el día de antes Jehová. que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, está a promessa de la venida de Elías da vinda de Elias para este tiempo final. para este tempo final também. El ministerio de Elías ha tenido O ministério de Elias teve 4 manifestações e terá uma 5ª manifestação. esta manifestación. La primera en Elías tisbita, A primeira em Elias, o tisbita, Eliseo, que fue a segunda em Eliseu, que foi o segundo Elias, el tercer Elías, a terceira em João Batista, que foi o terceiro Elias, el cuarto Elías, a quarta no reverendo William Branham, que foi o quarto Elias. prometida E está prometida uma 5ª manifestação de Zacarías como uma das 2 oliveiras, 14, de Zacarias no capítulo 4, versículos 11 ao 14, al 14 e do Apocalipse capítulo 11, versículos 3 ao 14. hay Ou seja, una promesa há uma grande promessa de que el ministerio de de que o ministério de Elias estará nesta terra tierra, pela 5ª vez, él es uno porque de los ele é um dos de mensageiros, los ángeles del Hijo del um Hombre, dos anjos do Filho do Homem, vendrá
que virá no tempo final. Para Deus cumprir o trabalho da colheita que está prometida para o tempo final. Por exemplo, nós temos a promessa na parábola do trigo e do joio, no capítulo 13 de São Mateus, começando no versículo 37, que diz: E ele respondendo disse-lhes: O que semeia boa semente é o Filho do Homem. O Filho do Homem, Jesus Cristo, na sua primeira vinda, é quem semeia a boa semente, semeia os filhos de Deus no seu corpo místico de crentes, produzindo um novo nascimento em cada um deles. Quando o recebem como Salvador, são batizados na água no seu nome, Cristo os batiza com o Espírito Santo e fogo e produz um novo nascimento neles. Eles nasceram no reino de Deus, foram semeados nesta terra, no programa divino do corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. E, consequentemente, foram semeados ou colocados no reino de Deus, no reino celestial. Porque a pessoa é cidadã do lugar onde ela nasce. Ao nascermos na terra fisicamente, nós somos terrenos. Ao nascermos de novo, somos celestiais. Pertencemos a um reino celestial no campo espiritual. Por conseguinte, Cristo, o Filho do Homem, é quem esteve semeando a boa semente no campo. Nesta terra, encontramos que há filhos de Deus e filhos do mal. Isso é inevitável e será acertado, resolvido para o reino milenar. E para a colheita, ele diz que enviará os seus anjos. Vejamos em São Mateus, no capítulo 24. Nos versículos 30 e 31. O que nos diz? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O Filho do Homem é quem enviará os seus anjos para fazer a colheita, ou seja, o Filho do Homem virá com os seus anjos para realizar a colheita dos filhos e filhas de Deus.
su primera venida, Ele veio na sua primeira vinda, él vino sembrando semeando la palabra a palavra en el corazón de las no coração das pessoas. y vino para llevar a cabo Veio para fazer una siembra uma semeadura para una nueva dispensación, para uma nova dispensação, cosecha de la dispensación mas veio também para fazer uma colheita da dispensação que estava terminando. en la lectura que tuvimos al principio Na leitura que tivemos no princípio, del capítulo 4 de San Juan, no capítulo 4 de São João, dice el verso 30, desde o versículo 35 em diante, diz: vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a colheita? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, Porque ya están que já estão brancas para a colheita. y el que ciega recibe salario. E o que colhe recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna. Y que es E o que é que recolherão? echar almas Almas al reino de Dios. para o reino de Deus. Humanos, Seres humanos. seres humanos Seres humanos de la dispensación da dispensação que estaba llegando a su final, que estava chegando ao seu final, de la ley, da dispensação da lei, los en el reino para colocá-los no reino de Deus. y recoge fruto E ajunta fruto eterno. para a vida eterna. Coge el fruto de esas almas Recolhe o fruto, essas almas, eternas, para que vivam eternamente. recogiendo el fruto, Ele recolhendo o fruto, almas almas, pessoas, para colocá-las en la vida eterna con- na vida eterna com Cristo, o nosso Salvador. para que el que siembra Para que assim o que semeia, goce juntamente como o que colhe, ambos se regozijem. de dispensación en dispensación. De dispensação em dispensação, Se siembra al principio se semeia y se cosecha no al princípio final. e se recolhe no final. Vean como Cristo dice a sus discípulos, E vejam como Cristo disse a seus discípulos, para que assim o que semeia como o que colhe, ambos se regozijem. ahora encontramos Encontramos que Cristo veio viene para una cosecha com os seus discípulos con sus discípulos para uma colheita, recogiendo recolhendo o fruto da dispensação da lei la dispensación de la ley e y luego también viene depois também veio para sembrar para semear para una nueva para uma nova dispensação, dispensación a dispensação de la gracia. da graça. Por eso dice Por isso, no versículo 38 diz: lo que vosotros Eu vos enviei a colher onde vós não trabalhastes. y vosotros sabéis Outros trabalharam, en su labor. e vós entrastes no seu trabalho. Sembraron, Outros semearam, ahora viene Cristo con e Cristo veio com seus discípulos boca como e os colocou segadores como ceifeiros para recoger el fruto para recolherem o fruto da dispensação da lei e colocá-lo de la gracia, como sucedió el día de Pentecostés, na dispensação da graça, donde como sucedeu lá no dia de Pentecostes,
primeros 100 onde foram colocados os primeiros 120 crentes em Cristo no reino de Deus, ou seja, foram recolhidos. como 3.000 personas E quase 3.000 pessoas que creram echadas, foram recolhidas echadas en el e colocadas no reino de Deus. Eso pasó durante todo ese tiempo de los apóstoles. Isso se passou durante todo esse tempo dos apóstolos, De Pentecostés, logo depois do dia de Pentecostes, colhendo o fruto do Antigo Testamento Antiguo Testamento y colocando e colocando-o no Novo Testamento, en el rebaño. no rebanho do Senhor. Y encontramos Encontramos que que también os apóstolos vinieron sembrando também vieram semeando, apóstoles, y sobretudo São Paulo entre os gentios, sembrando en una semeando numa nova dispensação, dispensación de la gracia. na dispensação da graça. Pablo mismo lo dice Paulo mesmo disse isso en Primera de Corintios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3. verso 6 dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 6 a 8, disse: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o El que crescimento. planta y el que riega son, Ora, o que planta e o que rega são um, aunque cada uno recibirá mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. los discípulos Os discípulos, Apolo y San Pablo Apolo e São Paulo, estavam semeando. sembrando, San Pablo sembrando, São Paulo semeando numa nova dispensação, colocando almas colocando almas para Deus, en una nueva disciplina numa nova dispensação que forma la iglesia que forma a igreja do Senhor Jesus Cristo. y dándole mantenimiento. E Apolo, Apolo también os demais ministros e apóstolos, y demás dando manutenção também. ministros y apóstoles, Porém, pero en el tiempo no tempo final, es el tiempo de la cosecha será o tempo da colheita. y el que planta E quem planta é o Filho do Homem, instrumentos usando os seus instrumentos. y el que riega es Quem rega é o Filho do Homem, sus instrumentos usando os seus instrumentos também. por medio de su espíritu Cristo, por meio do seu Espírito, que cosecha. e logo depois da colheita, Vamos a ver lo que nos dice vamos ver o que nos diz. porque en esto es verdadero el dicho Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um y otro es é o que semeia, e o outro é o que colhe. y ahora el Hijo del Hombre E o Filho do Homem envia para el tiempo os seus anjos para o tempo final. envía a sus ángeles y enviará a sus ángeles con gran E enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e ajuntará os seus escolhidos. es el tiempo de la cosecha, É o tempo da colheita, el tiempo en que o tempo em que son llamados serão chamados e juntados el tiempo os escolhidos do tempo final en la edad na era de piedra angular, da pedra angular. y luego serán E logo depois serão juntados e reunidos. en la casa E logo depois serão juntados e reunidos na casa do nosso Pai Celestial, na ceia das bodas do Cordeiro. el que
siembra es Quem semeia é o Filho do Homem, y el que ciega e quem colhe es el Hijo del Hombre en el día é o postrero, Filho do Homem no último dia com seus con anjos. sus ángeles, los dos olivos, As duas oliveiras, los ministerios de Moisés os ministérios de Moisés e Elias, fueron mostrados que foram mostrados de la transfiguración. no Monte da Transfiguração, Se transfiguró de la onda, quando Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, mostrando en visión mostrando em visão lo que será o que será o tempo el tiempo de la venida de da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, con com Moisés Moisés, e Elias, com as duas oliveiras. olivos. Esos son los ministerios de Esses são os ministérios dos la anjos cosecha. para a colheita que está prometida para o tempo final. El Hijo del Hombre con sus O ángeles Filho do Homem com seus anjos, a cabo la cosecha fazendo a colheita no tempo final, final para colocarlos en el reino de Dios, para colocá-los no reino de Deus fisicamente, ao ressuscitar os mortos crentes nele em corpos glorificados e ao transformar aos crentes nele vivos, para que todos sejam semelhantes a Cristo, glorificados y eternos. com corpos glorificados, eternos e imortais. Todo eso ocurrirá E tudo isso ocorrerá en este tiempo, neste tempo final, en la etapa de edad na etapa piedra angular, da era de pedra angular. en etapa de edad de piedra angular 2000 años atrás, Porque foi na etapa de era de pedra angular, há 2000 anos atrás, quando o Filho do Homem também esteve com seus apóstolos e lhes disse: enviado Eu os enviei a colher lo que vosotros o que vós no habéis labrado. não plantastes. El Hijo del Hombre en este E o Filho do Homem, neste tempo final, tendrá terá os seus anjos, sus ángeles, terá los dos olivos, as duas oliveiras, con todo el equipo de trabajo com toda a equipe de trabalho que Dios le dará que Deus lhe dará para a cabo la cosecha para fazer a colheita do trigo hijos e hijas de Dios, dos filhos e filhas de Deus no tempo final, para serem colocados na ceia la cena, das bodas las bodas del Cordero. do Cordeiro. El Hijo del Hombre, O Filho do Homem, 2000 años atrás, há 2000 anos el Hijo atrás, del Hombre com a sua equipe de trabalho, final, con su equipo os seus apóstolos e demais colaboradores, atrás, sus e apóstoles, para este tempo final, más colaboradores, o Filho do Homem com a equipe de trabalho que con el Deus equipo de terá trabajo que Dios para tendrá fazer a la colheita cosecha do trigo del trigo que está prometido para este tiempo final. que está prometida para este tempo final. Aquí está el misterio de la segunda venida Aqui está o mistério da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem. que permanece Mistério que ainda permanecerá oculto até o tempo abierto, em que seja aberto cumplimiento de la no cumprimento da grande tenda catedral que foi mostrada ao reverendo William Branham. Por lo tanto, Portanto, para nosotros, para nós, bendición grande, é uma grande bênção saber estamos en el tiempo que nós estamos no tempo da colheita do trigo, del trigo para ser colocado para sermos colocados, literalmente, en el reino de Dios no reino de Deus, con cuerpos com corpos eternos, física, com vida eterna física, como hemos sido colocados assim como nós fomos colocados espiritualmente no reino de Deus, eterna, com vida eterna espiritual. el tiempo O tempo de cosechar. de colher. Recuerden que el tiempo de Recordem que o tempo de colher tiempo del verano. é o tempo do verão. Cristo dijo que cuando viéramos Cristo diz que quando nós víssemos os sinais que ele deu, dio,
que nós estivéssemos conscientes conscientes de que el verano de que o verão está cerca. está próximo. El verano es el tiempo O verão é o tempo da colheita. cuando Israel, Quando Israel, como Josué, com Josué, fue a pasar também foi cruzar o Jordão, el Jordán, fue en tiempo era no tempo de verão também. y en el tiempo de verano No tempo de verão, vamos a ver si se lo consigo. e vamos ver se consigo. Josué 3:15 dice, No capítulo 3 de Josué, Josué 3, nos versículos 13 el 15, ao 15 diz: y cuando las plantas Porque há de acontecer que, sacerdotes assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, y las aguas repousem nas águas do Jordão, del Jordán, se separarão as águas do Jordão, aguas e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. en un montón. Aconteció E aconteceu que, cuando partió el pueblo de sus o tiendas povo partindo das suas tendas con los sacerdotes para delante, passar o Jordão, llevando el arca de os sacerdotes levavam a arca da aliança adiante do povo. el arca entraron E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán porque o Jordão se por transbordava todo el sobre todas as suas ciega. ribanceiras em todos os dias da colheita. Vejam que, no tempo da colheita, En el tiempo de la siega el Jordán se sale a las orillas, o Jordão lançava águas para fora das margens, borda, y el Jordán representa transbordava. E o Jordão representa a morte. cuando el enemigo venga como un río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él, dice, A Escritura diz que quando o inimigo venha como um rio, o Espírito do Senhor levantará bandeira entrar a tierra contra ele. hay que pasar a través del Jordán en seco. E agora, para entrarmos na terra prometida, teremos de passar pelo Jordão a seco. Transformados, Os que estiverem vivos no tempo final eso será serão transformados sem ver a morte. el Jordán. Isso será passar o Jordão a seco. Josué representa Josué al Espíritu representa o Espírito Santo no último dia, postrero, llevando a cabo la fazendo a obra correspondente de este tiempo final. para este tempo final. Y ahora podemos E agora, nós podemos estar conscientes de que estamos no tempo da colheita, el tiempo no tempo para realizar realizarse la gran a grande colheita do último dia, del día postrero para ser llevado para sermos levados à casa de nuestro Padre, do nosso Pai Celestial, para lo cual para o qual la promesa es que a promessa é de que o Filho do Homem con gran voz de enviará os seus anjos com a grande voz de trombeta e juntará os seus escolhidos. hasta el otro. Tiene que ver
de uma a outra extremidade do céu. con sus ángeles, A vinda do Senhor com seus anjos su iglesia, tem a ver com a sua igreja con el e depois com o povo hebreu. Por tanto, hay una bendición grande Portanto, para la iglesia del Señor. há uma grande bênção para a igreja do Senhor Jesus Cristo e também há uma grande bênção para o povo hebreu, Por lo cual pelo qual pedimos a Dios pedimos a Deus que nos prepare a todos y que estemos listos todos para recibir todas esas bendiciones. que nos prepare a Creo todos, también que todos nós estejamos preparados para recibir esas bendiciones para recebermos todas essas bênçãos. E que o povo hebreu também seja preparado de cosechar. para receber essas bênçãos da parte de Deus. O tempo de colher Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo, é o tempo da colheita. Salvador, lo puede hacer en estos momentos y estaremos orando Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, por su reino. pode fazer isso nesses momentos Sangre le limpia de todo pecado y sea bautizado en agua en su nombre. e estaremos orando por você para que Cristo receba no seu reino, o perdoe, o limpe de todo pecado com seu sangue, que seja batizado na água no seu nome, Cristo batize com Espírito Santo e fogo e que produza um novo nascimento em você, para o qual pode passar até aqui na frente, estaremos orando por você. Donde se encuentra, E se você se encontra em outro país, que estaremos pode passar aí na frente, onde se encontre, Cristo para que fique incluído en este tiempo. na oração que estaremos fazendo por todos que estarão recebendo Cristo como Salvador neste tempo final. Llegan al frente Vamos dar alguns minutos enquanto chegam aqui na frente, y otras con como em outros países las personas. e em outras congregações, Dios les ha hablado al alma, al corazón. com as pessoas que Deus falou à sua alma, ao seu coração, Recuerden que está nesta ocasião. en un tiempo muy, creo que muy importante. Recordem que estamos num tempo muito, mas muito importante. De la cosecha Estamos no tempo da colheita, da ceifa, para el trigo ser cosechado para o trigo ser y llevado ante colhido e levado ante a presença de Deus. Dios tiene mucho pueblo en toda la América Latina, Deus tem muitas pessoas em toda a América Latina, de América, no Caribe, na América do Norte, si los está nas demais en nações, este tiempo final. e está chamando-as neste tempo final, porque chegamos Cabo, la cosecha. no tempo para fazer a colheita, a ceifa. En Apocalipsis capítulo No capítulo 14 do Apocalipse, en adelante, versículos 14 em diante, con o anjo aparece corona com sua coroa y una hoz aguda para llevar a cabo e com uma foice aguda para fazer a colheita. Cristo como rey, Cristo como rei para llevar a para fazer a colheita. cabo la cosecha. O Filho do Homem El Hijo del Hombre para llevar a cabo para fazer la cosecha. a colheita. Mientras pasan al frente Enquanto passam à frente, en diferentes nos diferentes países, capítulo 14, verso aqui no capítulo 14 do Apocalipse, 14, verso 14 en adelante, do versículo 14 em diante, nos diz: miré, y aquí una nube blanca E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça en la mano, uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. clamando E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: ciega, porque la hora de llegar Lança tua foice e cega, la mies de la tierra
A hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que está assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estiveram chegando aos pés de Cristo nos diferentes países e aqui também, com nossos rostos inclinados. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. E agora os que vieram aos pés de Cristo, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu em meu coração, em minha alma. Creio em Ti com toda a minha alma e creio na Tua primeira vinda. Creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. E creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens em que nós podemos ser salvos. Reconheço que sou pecador e preciso de um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da minha fé em Ti e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-Te que perdoes meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo após eu ser batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora os que vieram aos pés de Cristo nessa ocasião perguntarão: quando podem me batizar? Porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, todos podem ser batizados. Que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em vocês. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Deixo com vocês aqui ao reverendo José Benjamin Pérez, para que indique a vocês que receberam Cristo como Salvador nesta ocasião, como devem fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. E em cada país deixa o ministro correspondente para que faça da mesma forma, que indique aos que receberam Cristo como Salvador como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. O tema do nosso estudo bíblico foi o tempo de colher, ou o tempo da colheita. Que todos continuem desfrutando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. E deixo aqui conosco ao reverendo José Benjamin Pérez e em cada país ao ministro correspondente. Deus os abençoe e boa tarde para todos.